Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Notícia. Veja os destaques. Trabalhadores da Shell BASF buscam manter a memória das vítimas com homenagem. Reportagem traz os riscos dos fogos de artifício. E hoje tem a agenda cultural com as dicas para o fim de semana. Agora no Câmara Notícia. A Associação dos Ex-Trabalhadores das empresas Shell e BASF de Paulínia pedem apoio à Câmara de Campinas para manter a memória das vítimas de contaminação. O coordenador da ATESC veio até a Câmara protocolar uma carta onde pede que o prédio do Centro de Diagnóstico do Hospital do Câncer de Barretos, que está sendo construído em Campinas, receba o nome de um dos ex-trabalhadores do caso Shell BASF de Paulínia. O Centro de Diagnóstico, assim como hospitais e universidades federais, receberam fundos como contrapartida pelas indenizações desses trabalhadores. O caso ficou conhecido pela contaminação por pesticidas a partir da década de 70. Na negociação do processo, quando foi feito o acordo, foi destinado uma verba de 200 milhões para danos morais coletivos para a sociedade, né? Aonde que as entidades tivessem projeto de bem-estar para a sociedade, para os trabalhadores de expostos a substâncias químicas, fizesse o projeto e encaminharia para um órgão que é o Ministério Público, que tem um pessoal de uma comissão, onde que seleciona esses projetos e dá encaminhamento da origem dessa verba que está depositada em uma conta do Ministério Público em Brasília. Eles pedem que o Centro de Diagnóstico receba o nome do coordenador-geral da associação, Antônio de Marco Rasteiro. Além disso, há o pedido para que um totem interativo com a história dos trabalhadores seja instalado no local. Bem, o mandato já acompanha há anos, né, a organização da ATESC e dos trabalhadores aí contaminados lá pela Shell BASF, nessa luta para de alguma maneira reparar, né, o mal que foi feito à saúde, né, e à vida, inclusive, desses trabalhadores. O uso desse recurso para uma unidade do Hospital de Câncer aqui de Barretos, né, aqui na cidade de Campinas, nós entendemos que ele precisaria ter algo que pudesse preservar a memória dessa luta, dessa organização dos trabalhadores, né, inclusive em respeito a essas pessoas. Uma moção partindo da presidência deve ser protocolada com o objetivo de garantir a homenagem aos trabalhadores. Os fogos de artifício são um risco para a população e nós conversamos com um médico do Centro de Tratamento de Queimaduras de Campinas sobre este assunto. E a nossa reportagem traz ainda os projetos da Câmara voltados para a prevenção de acidentes com este tipo de artefato. Eles são coloridos, brilham, têm diversos tamanhos, formatos e encantam. Deixam qualquer celebração ou comemoração mais bonita. Mas também são perigosos. É o que confirma um médico do Centro de Tratamento de Queimados de Campinas. Os fogos de artifício, eles comemoram, porém, por outro lado, eles causam lesões muito graves. Às vezes você carrega esta sequela por toda a vida. E essas lesões são complexas. Por que é maior do que a própria queimadura? Porque são traumas complexos. Muitas vezes levam a você ter amputações de dedos, de mão. Isto, sem dúvida, é ainda mais grave do que a própria queimadura. Sobre o assunto, tramitam na Câmara 2 projetos. Um deles, do vereador Paulo Búfalo, que propõe proibir soltar fogos de artifício em Campinas. O projeto já foi aprovado em primeira discussão e está agora na Comissão de Meio Ambiente. Um projeto do vereador Carmo Luiz propõe a obrigar que as unidades de saúde comuniquem à Secretaria Municipal os casos de acidentes com fogos de artifício, para se ter dados que possam ser utilizados em futuras campanhas de prevenção e combate. Uma lei que já está em vigor, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, incluiu no calendário oficial do município o Dia de Prevenção a Queimaduras.
Para você não correr nenhum risco, o médico deu uma orientação. Não manipule fogos de artifício. Se eventualmente você estiver perto de alguém profissional que está fazendo, nunca fique muito próximo. Você se distancie disso, que é para que tenha uma distância segura e que, numa eventualidade, só quem esteja muito preparado esteja próximo a eles. E a gente revê agora é lei sobre os atestados para quem frequenta academias. A lei alterou a regra sobre a validade do documento, que antes era de 6 meses. Foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 7 de abril de 2016 a sanção do prefeito Jonas Donizete à lei de autoria do vereador Marcos Bernardelli, alterando para 12 meses o prazo de validade dos exames médicos destinados aos alunos de academias de ginástica. O texto original de 2012 é de autoria do ex-vereador Biléu Soares. A lei previa que aquele que se utilizasse de alguma academia, seja privada ou pública, ele teria que apresentar um atestado médico com as suas condições físicas, evidentemente, de 6 em 6 meses. Nós recebemos a visita no gabinete de um número considerável de proprietário dessas pessoas jurídicas privadas, dizendo e trazendo pareceres, dando conta de que não será um simples atestado médico que irá medir a condição física daquele ser humano que se prepara para a prática de qualquer esporte. E no próximo domingo, dia 31, das 10 da manhã até 1 da tarde, tem feira de adoção de animal no Taquaral. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, trazer cópias de documentos, passar por uma entrevista e também estar de acordo com os termos de adoção. E além disso, é cobrada uma taxa de R$ 50 para a manutenção da feira. O endereço é na Avenida Doutor Heitor Penteado, número 13, no Taquaral. E a seguir tem a agenda cultural com as dicas para o fim de semana. E a gente segue com o balanço de comissões aqui no Câmara Notícia. A Comissão Permanente de Honrarias comenta os trabalhos do primeiro semestre. A Câmara de Campinas possui mais de 30 tipos de honrarias. A Comissão Permanente de Honrarias da Câmara, presidida pelo vereador Professor Alberto, avalia e organiza os projetos de títulos. Neste primeiro semestre foram avaliados mais de 90 projetos. Cada um dos 33 vereadores tem direito a apresentar 12 títulos. Esses vereadores têm produzido e não têm permitido que nenhum projeto de titulação fique parado. Nesse primeiro semestre foram mais de 90 projetos cuidadosamente analisados para verificar se eles estavam de acordo com o nosso regimento, com o nosso estatuto, se os documentos estavam todos ali presentes. A comissão ainda é formada pelos parlamentares Ângelo Barreto, Antônio Flores, Aurélio Cláudio e Marcos Bernardelli. Segundo o presidente, neste primeiro semestre, nenhum projeto ficou parado na comissão. A nossa equipe está bem firme, dando respostas bastante rápidas. E olha, o fim de semana deve ser movimentado nas estradas, já que estamos nos últimos dias das férias escolares. Para você que planeja ir pegar um trecho mais longo nas estradas, fica a dica. Isso é extremamente importante, né? Não efetuar manobras perigosas na rodovia, atentar para o trânsito, atentar para a velocidade máxima permitida para determinado trecho e local, não efetuar ultrapassagens em locais proibidos, porque tudo isso vai evitar com certeza acidentes. Iniciar a viagem é importante que ele esteja descansado, repousado, de não fazer nenhum tipo de ingestão de bebidas ou remédios, que isso pode causar sonolência na viagem. Então, estar repousado, descansado, fazer um planejamento da sua viagem, prevendo aí durante esse trajeto um local de parada seguro, nunca parar na rodovia, só parar em caso de emergência e aí acionar preferencialmente
a concessionária, a polícia militar para apoiá-lo, se necessário. A viagem noturna é sempre mais complicada por conta da visibilidade. Então é importante checar bem os faróis, a parte elétrica, lanternas traseiras, luz de freio e verificar essas circunstâncias antes de iniciar a viagem. Se possível, viajar durante o dia é mais recomendável, mas à noite, com bastante atenção, estando tudo correto, também dá para fazer uma boa viagem. E a gente fica agora com a agenda cultural que tem como destaque o festival Pulsa Nova Música. Olá, tem fim de semana com sabores latinos. Aqui no sábado tem a 13ª edição da Fiesta de la Independencia del Perú, na Casa de Cultura Peruana de Campinas. Serão oferecidas comidas e bebidas típicas, além de apresentações musicais. A festa será no Salão Paroquial Santa Isabel, na Rua Ângelo Vicentim 601, em Barão Geraldo, e começa às 10 da manhã. E agora vamos às estreias das telonas, com destaque para duas produções do cinema francês. Fatah é um pequeno fazendeiro na Argélia que só tem olhos para sua vaca Jaqueline, que ele sonha em ver na grande feira de agricultura realizada na França. Determinado a levar a vaca até lá, ele a carrega consigo e cruza o país a pé rumo a Paris, após pegar um barco para Marsella. No caminho, Fatah e Jaqueline viverão uma inesperada viagem cheia de surpresas e aventuras. Rafael Padilha nasceu em Cuba em 1868 e foi vendido quando ainda era criança. Anos depois, ele consegue fugir e é encontrado nas docas por um palhaço que o coloca nas suas apresentações. Logo em seguida, Padilha passa a ser conhecido como Chocolat, tornando-se o primeiro artista circense negro na França, um grande sucesso no final do século XIX. Risos e lágrimas no drama biográfico francês Chocolat. O Núcleo de Samba Cupinzeiro comemora 15 anos nesse fim de semana no Teatro Castro Mendes com o novo show Marejantes Sambas do Nordeste. Após a primeira turnê europeia do grupo, eles retornam com esse trabalho que deve culminar na gravação de um DVD. É no sábado a partir das 8 da noite. E agora vamos aos espetáculos de teatro e shows do fim de semana. O Teatro Iguatemi recebe a versão moderna e abrasileirada do clássico Otelo. Com direção de Débora Dubois, a montagem apresenta um Shakespeare atemporal, através da nossa cultura, mostrando como ela seria contada em um tempo não definido. Com Mel Lisboa, Samuel de Assis e grande elenco. É nesse sábado às 21h e domingo às 19h. Cubata, que na língua angolana Kimbundu significa casa, é uma banda instrumental formada em Santo André. Com um EP gravado em 2015, o grupo lançou esse ano Zep Tep, álbum com um ambiente ancestral e ritualístico, em contraste com riffs e ruídos espaciais. É nessa quinta no Sesc e de graça. Sexta tem paulada no Cucuruto, no Bar do Zé, em Barão Geraldo, com as bandas Corazones Muertos, Dizzy Queen e Beth Patrol, em uma homenagem à veterana Joan Jett. O som começa lá pelas 9 da noite. A Orquestra Filarmônica do Senai de São Paulo está completando 10 anos de vida e, para comemorar, estará presenteando o público com uma série de concertos para solistas. São obras que remetem desde o período barroco até a modernidade, abrangendo 3 séculos de história. É nesse sábado no Teatro do César Moreira, às 8 da noite e de graça. E rola nesse fim de semana o Festival Pulsa Nova Música, com um pontapé inicial no Espaço Oca nessa sexta-feira. O festival segue com apresentações no sábado e domingo na Estação Cultura de graça. Dentre um monte de banda boa no setlist, pinço aqui os capixabas do Super Combo, que se apresentam no sábado. Eu vou ficando por aqui e vocês seguem com o Super Combo. Dessa vez deixa eu te levar pra um café. A gente fica por aqui com essa edição do Câmara Notícia e até a próxima. Até mais.